Olá a todos, este nosso trabalho de projeto integrador, primeiro módulo, se refere a um projeto teórico-prático, onde nós iremos fazer análise de desempenho de memória cache e virtualização de sistemas operacionais. Esse trabalho foi composto por 5 alunos, sendo estes o aluno Adrian Majada, Kathleen Brito, Lucas Paiva, William Gomes e eu, Maurício Otti. O trabalho possui alguns pontos a serem esclarecidos inicialmente para que tenhamos um melhor entendimento do que foi desenrolado ao realizar este. Como, por exemplo, qual a importância do gerenciamento de recursos, para que se tenha uma eficiência no uso de hardware e software, uma vez que esse impacta diretamente o desempenho do sistema. Também entender acerca da hierarquia de memória e cache, onde nós possuímos políticas de gerenciamento de memória, onde elas são essenciais para a otimização de todo um sistema. Processo de virtualização, onde há uma ferramenta ímpar para que se faça análises, simulações mais flexíveis. Tem-se como objeto principal desse estudo analisar de forma teórica e prática o impacto de configurações da cache no desempenho do sistema, tendo como a metodologia e ferramentas de uso o uso da ferramenta Simple Scalar para simulações em um ambiente Unix-like virtualizado, com o uso de um benchmark. Virtualização de sistemas operacionais. Basicamente é uma tecnologia que permite dividir um computador real em vários outros computadores de mentira. Nesse caso, eles são chamados de máquinas virtuais. É como se pegasse um único computador e fizesse eles se transformarem em vários, que funcionariam ao mesmo tempo, cada um com seu próprio sistema, seja ele Windows, Linux ou outros. Para que ele serve? Rodar mais de um sistema no mesmo computador, testar programas sem correr riscos, gastar menos com a compra de novos equipamentos. Temos um exemplo disso. Caso você tenha um computador com Windows instalado, mas precisa de um Linux para testar um programa. Dessa forma, com a virtualização seria possível. Sendo como instalando um programa como VirtualBox, que é um hipervisor, e criando uma máquina virtual dentro do próprio Windows. Dentro dessa máquina virtual seria instalado o Linux, e agora teríamos dois sistemas operacionais rodando no mesmo computador ao mesmo tempo. Nós temos dois tipos principais de virtualização, que são a paravirtualização e a virtualização total. Explicando a paravirtualização, ela cria um computador falso também, mas a diferença é que o sistema que roda dentro dela sabe que está sendo virtualizado. Dessa forma se torna mais rápido porque ele ajuda o sistema principal a funcionar e fica mais eficiente. Mas ele precisa de mudança no sistema que vai ser usado. Já a virtualização total é criar um computador falso dentro de um computador real. Esse computador falso funciona como se fosse um de verdade, rodando sistemas, programas normalmente, mas tudo acontece dentro do computador principal. Assim é possível usar vários sistemas operacionais ao mesmo tempo em uma única máquina. Citando um exemplo também, é o que eu falei anteriormente, a questão de um computador Windows e sendo necessário usar um Linux para testar alguns programas. Então, falando então sobre memória cache, ela é uma memória de acesso rápido que armazena cópias de dados e instruções que são frequentemente utilizadas. Existem 3 tipos, ela é dividida em 3 níveis, cache de L1, L2 e L3, onde a L1 é o mais rápido e próximo da CPU, e a L3 onde tem a maior capacidade, o maior tamanho. Ainda temos também uma outra cache, que é a TLB, Translation Look-Aside Buffer. A TLB é uma memória cache especializada dentro da CPU, que armazena mapeamentos recentes entre endereços virtuais e físicos usados na paginação da memória virtual. Depois, falando um pouquinho sobre os níveis de memória e de sistemas computacionais, a gente começa pelos registradores, que são as memórias mais rápidas e estão localizadas dentro da CPU, armazenam dados temporários e instruções que o processador está executando. Elas são muito rápidas, com uma capacidade de dados mais limitada. Seguindo, a gente passa para a memória cache, que é a memória de acesso rápido, como a gente falou antes, citou, e
ela armazena cópias de dados e instruções frequentemente utilizadas, né, com os níveis dela ali. Depois disso, na hierarquia, nós temos a memória principal, que é a memória RAM, que é uma memória volátil, que armazena dados e programas de uso ativo, né? Ela é mais lenta que a cache, mas oferece uma maior capacidade, permitindo um acesso aleatório e fundamental para o funcionamento dos aplicativos. Depois nós temos a memória secundária, que inclui os dispositivos de armazenamentos, como HDs e SSDs, e em si ela é uma memória mais lenta do que a memória principal, mas com muito mais capacidade e custo baixo por bit. Seguindo por último, nós temos o armazenamento externo, que refere-se a dispositivos externos, como pendrives, discos externos, utilizados para armazenar e transferir dados. Tem como característica serem portáteis, útil para backup, mas geralmente são os mais lentos que a memória interna, né? Bem, para a parte do procedimento de virtualização do sistema operacional, né, para a realização dessa etapa, foi necessário proceder com a instalação e a configuração de uma máquina virtual baseada no sistema Linux, né, assim como uma ferramenta de simulação de arquitetura de processadores, a qual também se procedeu com a instalação de um programa de benchmark para análise dos resultados, tendo que seguir esses procedimentos iniciais e principais, assim como as resoluções e falhas encontradas nos itens que mais adiante nos slides a gente vai passar aqui. Na figura 1 nós temos a seleção da ISO. Na figura 2 nós temos a nomeação da máquina virtual. Na figura 3, nós temos a configuração de memória e processamento da máquina. Na figura 4, nós temos o sistema operacional já sendo instalado, o Ubuntu. Na figura 5, nós temos a tela de login pós-instalação. E na figura 6, a abertura do terminal. Na figura 7, nós temos a execução do comando no terminal para atualizar os pacotes, né? Na figura 8, nós temos o comando em execução. Na figura 9, ele arquivos extraídos para instalação do Simple Scaler. Na figura 10, nós temos que o terminal apresentou um erro ao executar o comando. Esse erro ocorreu devido à falta de especificação do diretório no comando cd downloads, que no caso foi resolvido apresentando uma direção mais específica para o diretório de downloads, como em cd/home/vboxwilliam/downloads, onde foi resolvido esse problema. Aí, passando depois para a figura 11, nós temos o comando para instalar o programa Simple Scaler. Na figura 12, enviando a pasta benchmarks para dentro da pasta SimpleSim 3.0 Master. Na figura 13, nós tivemos um erro no instala Simple Scaler, que ocorreu pela falta do compilador GCC e a ferramenta Make. Mais adiante o comando foi apresentado nas demais imagens aqui. Na figura 14, então, tivemos a primeira etapa da solução, né, que foi a instalação da ferramenta Make. Na figura 15, a instalação do compilador GCC. E na figura 16, ali para encerrar, a gente teve a instalação do Simple Scaler bem sucedida, concluída com êxito. Então, a próxima etapa será o que foi proposto, né, os testes que foram propostos no projeto. Então chegamos na etapa de simulações, onde realizaremos 6 diferentes testes de como seria o comportamento de diversas configurações de memória cache L1. A estratégia da pesquisa será manter um valor total de 4 KB de cache em todas as simulações, assim permitindo a análise do impacto estrutural de cada configuração, sem o viés de um valor flutuante de capacidade. Também manteremos um maior foco na taxa de miss, pois ela é a métrica mais importante para entender a performance da memória cache.
Como pode ser observado no slide, temos um exemplo de comando, que também é a mesma configuração empregada no primeiro teste. O primeiro 64 da nossa configuração de exemplo representa a quantidade de blocos na memória cache. O segundo valor representa o tamanho de cada um desses blocos, com o número sendo igual à quantidade de bytes em cada bloco. Já o terceiro valor refere-se ao grau de associatividade, sendo 1 mapeamento direto, 2 mapeamento associativo, 4 de 4 vias, etc. E por fim, o quarto valor representa a política de substituição, que pode ser L para LRU, F para FIFO ou até mesmo R para Random, que é aleatório. O primeiro teste apresentou uma miss rate de 9,38% para a cache de instrução e 7,76% para a cache de dados. O segundo teste experimenta a mesma configuração, porém funcionando com grau de associatividade por conjunto de duas vias, que entrega uma miss rate de 6,54% para EL1 e 3,05% para DL1. Nota-se uma menor taxa de miss com um novo grau de associatividade, o que é benéfico para a performance do computador. A terceira simulação busca mais longe, implementando um grau de associatividade de 4 vias, apresentando aproximadamente a metade da taxa de miss do teste anterior, com 3,79% para instruções e 1,39% para dados. A quarta simulação reverte o grau de associatividade para mapeamento direto, assim como foi no primeiro teste. Entretanto, a quantidade total de blocos é duplicada e o tamanho de cada um é reduzido pela metade. O resultado são espantosos 14,30% na taxa de miss L1 e 7,36% para DL1. Até mesmo diferentes graus de mapeamento não foram capazes de reverter isso, o que põe a performance dessa simulação como a pior até o momento. A quinta simulação, naturalmente, simula o inverso do teste anterior, com a cache separada por 32 blocos de 128 bytes cada. E como resultado, temos 6,52% para a cache de instruções e 9,27% para a cache de dados. Este apresenta o melhor resultado entre as diferentes tentativas de distribuição de blocos e tamanho dentro do contexto de 4 KB total. Embora é válido notar que as linhas maiores impactaram negativamente a miss rate da cache de dados. O nosso último teste busca o que em tese seria o melhor resultado, uma configuração que combina o benefício do maior tamanho de blocos com um grau associativo de 4 vias, que também mostrou-se o mais eficiente em nossas simulações. O resultado cumpre, ao mesmo tempo que excede nossas expectativas, apresentando uma taxa de miss de apenas 2,94% para instruções e 1,39% para dados, sendo assim o melhor desempenho entre nossos testes. Na tabela 1, nós temos o resultado dos testes realizados. Então, essa tabela ela é composta por cache, tamanho, bloco, associatividade e miss rate. Já na tabela 2, nós temos um gráfico miss rate de cache de instrução. Na tabela 3, nós temos um gráfico miss rate de cache de dados. Na tabela 4, nós temos um gráfico de comparativo sobre a memória cache de dados e as instruções. Na tabela 5, nós temos uma tabela de análise e comparação. Esse projeto ele teve como objetivo principal investigar o impacto das configurações de memória cache no desempenho de sistemas operacionais virtualizados, né? Então, a gente iniciou a nossa análise explorando ali a hierarquia de memória, que é fundamental para a otimização do desempenho dos sistemas computacionais, né? E a gestão eficiente dessa memória, ela envolve políticas de gerenciamento e organização em níveis, né? Então, ela tem um impacto direto ali na velocidade de acesso aos dados e às instruções. E a virtualização de sistemas operacionais foi um aspecto crucial nesses estudos, assim, pois a gente conseguiu criar alguns ambientes isolados e um pouco flexíveis. Isso facilitou também a execução de simulações controladas, possibilitando a observação de diferentes desempenhos em várias configurações. Para simular os testes, nós utilizamos o Simplescaler, que é uma ferramenta, né, de simulação de arquitetura de processadores, que ele permite uma análise mais detalhada do desempenho dos sistemas computacionais. Ele fornece um ambiente mais controlado, né, para a gente conseguir executar esses programas e testar diferentes configurações de cache
Durante a preparação do ambiente ali, enfrentamos alguns desafios, né, como a instalação correta das ferramentas e a resolução de erros de configuração. A gente colocou nessa apresentação ali alguns gráficos, algumas tabelas também. Então, esses obstáculos reforçaram a importância de compreender os pré-requisitos, né, do software. E os resultados que a gente obteve nessas simulações forneceram dados concretos que nos ajudaram a entender melhor o desempenho dos sistemas operacionais. Então, nesses testes realizados, a gente observou como as diferentes configurações de memória cache influenciam as taxas de acertos e erro. Então, essas simulações elas mostram que aumentar a associatividade e utilizar blocos de tamanho adequado pode melhorar significativamente o desempenho do sistema, reduzindo o número de acessos, né, à memória principal e, consequentemente, o tempo de resposta do processador. No final do projeto, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo de analisar o impacto dessas configurações de memória cache, né, no desempenho dos sistemas operacionais virtualizados. A importância dessa parte teórica prática reforçou o nosso entendimento, né, nossos conceitos estudados e apresentados, e a gente conseguiu ter também uma baita oportunidade assim, de aprendizado através dessas simulações realizadas. Então, basicamente, para concluir o que a gente entendeu mais aprofundado da arquitetura de memória cache e a sua importância direta no desempenho dos sistemas é essencial. Então, com alguns ajustes precisos, né, nos parâmetros de cache, como o tamanho dos blocos ali e o grau de associatividade, a gente conseguiu alcançar ganhos significativos de eficiência.